Se você está acompanhando o noticiário nos últimos dias, com certeza se deparou com a notícia de que mais uma jovem brasileira foi presa na Indonésia acusada de tráfico de entorpecentes. Manuela Vitória de Araújo Farias tem 19 anos e mora em Santa Catarina. Manuela atuava como autônoma, vendendo perfumes e lingeries. Segundo o advogado de defesa de Manuela, queria visitar a Indonésia porque é uma grande fã de surf, apesar de não praticar o esporte. Manuela viajou de Florianópolis para Bali, capital da Indonésia, chegando lá no dia 1º de janeiro deste ano. Ela foi detida com cerca de 3 quilos de cocaína. Segundo a defesa, a substância estava em uma das bagagens que a jovem carregava. O advogado alega que a mulher foi enganada por uma organização criminosa de Santa Catarina, que prometeu férias e aulas de surf para ela no país asiático e que ela foi usada como mula. Disseram que lá poderia orar nos templos para pedir a cura da mãe, completou o defensor. Segundo Silva, a mãe dela sofreu um AVC e está internada. A família está muito preocupada por causa da pena capital, disse o advogado. No país asiático, ela é defendida por um defensor público. Fala, gente boa, tranquilos, calmos e serenos, aqui é o Nóbrega, você está no canal O Infiltrado e aqui a gente fala de tudo que for realmente interessante. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, não custa nada para você, mas é muito importante para mim. Brasileiros presos e até executados na Indonésia não são nenhuma novidade na imprensa. Manuela se junta agora a um seleto grupo de brasileiros que receberam a pena capital no exterior, acusados de tráfico de drogas. Vamos relembrar alguns deles. Marco Asher Cardoso Moreira, 53 anos, executado na Indonésia em 2015 por fuzilamento. Archer trabalhava como instrutor de voo livre e foi preso em agosto de 2003, após tentar entrar na Indonésia pelo aeroporto de Jacarta, com 13,4 quilos de cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada. Em 2005, os advogados de Archer fizeram um pedido de clemência ao governo indonésio, mas o pleito foi negado. Rodrigo Muxfeld Goulart, 42 anos, executado em maio por um pelotão de fuzilamento após passar 11 anos em uma prisão na Indonésia. Paranaense, Goulart foi preso em julho de 2004, após tentar entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. Ele foi condenado à morte em 2005, mas sua execução só se consumou no dia 29 de maio de 2015. Ele foi o segundo brasileiro executado. Goulart era portador de esquizofrenia, segundo 2 relatórios médicos anexados ao processo em 2014. Em março de 2015, 2 meses antes da execução, uma equipe médica reavaliou o brasileiro a pedido da Procuradoria-Geral da Indonésia, mas o resultado do laudo não foi divulgado. Muito provavelmente também foi negado, uma vez que o Rodrigo foi executado por fuzilamento. A mineira Mary Ellen Coelho Silva, 22 anos, está presa na Tailândia suspeita de tráfico internacional de drogas. Ela foi detida ao desembarcar no aeroporto de Bangkok, depois de sair do Brasil pelo aeroporto de Curitiba. Ela e 2 homens brasileiros foram flagrados transportando 15 quilos de cocaína em 3 malas, avaliadas em 7 milhões de reais. A família da jovem teme pela sua vida, já que no país asiático o crime de tráfico de drogas pode ser punido com a pena de morte.
Aqui está uma lista com países que são implacáveis com o tráfico de drogas. Portanto, se você for visitar algum dos lugares dessa lista, faça um favor a si mesmo e tente evitar ficar chapado. Isso provavelmente vai salvar a sua vida. Número 9, Japão. A maioria das pessoas reconhece o Japão como um dos países mais ricos, urbanizados e tecnologicamente avançados do mundo, mas muitos podem não estar cientes de que o Japão também tem algumas das leis mais rígidas sobre drogas. A lista de substâncias é bem mais longa do que encontrada em outros países. Sua lei de assuntos farmacêuticos, por exemplo, proíbe a produção e venda de 68 tipos de medicamentos. Antialérgicos, descongestionantes e analgésicos são tão proibidos quanto a heroína e o êxtase. Se você acidentalmente trouxer alguns para o país, pode acabar preso por um longo tempo. Triagens aleatórias de drogas fora do local de trabalho também não são incomuns. A polícia é conhecida por impedir que turistas saiam de bares e exigir que eles forneçam uma amostra de urina ali mesmo. Os suspeitos podem ser detidos sem fiança, acesso a advogado ou até mesmo um telefonema por um mês inteiro. E durante esse tempo eles podem ser submetidos a formas leves de tortura na forma de abuso verbal e privação de sono, que às vezes podem ser usados para extrair confissões falsas. Número 8, Vietnã. As políticas antidrogas do Vietnã podem parecer um tanto progressistas, pelo menos na superfície. Em vez de condená-los à morte, o Vietnã coloca seus infratores antidrogas para trabalhar nos chamados centros de reabilitação, que na verdade são campos de trabalhos forçados. Os viciados detidos nessas instituições não recebem tratamento algum e não têm nada para ocupar o seu tempo, exceto pelo trabalho que fazem fabricando produtos para empresas internacionais. Se eles se recusam a trabalhar por qualquer motivo, são brutalmente torturados. Compreensivelmente, ficar preso em um lugar horrível e trabalhar sem remuneração por anos pode ser o suficiente para levar algumas pessoas ao limite. Como resultado, tumultos violentos e homicídios dentro dos campos estão se tornando uma ocorrência cada vez mais comum. Número 7, China. A China é atualmente o líder mundial em execuções anuais e os infratores da legislação antidrogas costumam ser condenados à morte. De acordo com as leis antidrogas chinesas, qualquer um pego tentando contrabandear 1 quilo ou mais de heroína para o país pode enfrentar a pena de morte. E o mesmo destino pode recair sobre qualquer pessoa encontrada carregando mais de 50 gramas de outros entorpecentes, incluindo cocaína, ópio e maconha. O Estado também pode concluir se você é ou não um viciado em drogas, aplicando a você um teste simples de drogas. Os viciados recebem nada menos que 3 anos em um centro de desintoxicação semelhante a uma prisão. Depois disso, eles têm que passar no mínimo mais 3 anos em um centro de reabilitação comunitário obrigatório, onde são avaliados se podem ou não voltar às ruas sem supervisão. Apesar de ser criticada por sua política severa por vários grupos internacionais, a China permanece irredutível sobre suas leis antidrogas atuais e adverte os viajantes que eles estarão sujeitos a penalidades severas caso desobedeçam. Número 6, Irã. Nas últimas décadas, o Irã executou publicamente mais de 10 mil traficantes de drogas e usuários de narcóticos como parte da guerra às drogas do país. Nos últimos anos, essa política parece ter sido aplicada com mais rigor, com 650 pessoas sendo executadas pelo governo iraniano. Desses, 90% não foram pegos diretamente com as drogas e foram condenados à morte apenas por delito
delitos relacionados a drogas. Como a punição não se limita aos traficantes, quem for pego usando ou em posse de pequenas quantidades de drogas ilícitas, incluindo maconha, pode enfrentar uma punição pública de até 70 chicotadas. Número 5, Singapura. Considerando que jogar lixo é um crime que pode render uma surra em Singapura, você pode imaginar que as autoridades dessa cidade-estado não são muito gentis com os infratores da legislação antidrogas. A lei do uso indevido de drogas autoriza a polícia a forçar os suspeitos de abuso de drogas a se internarem em clínicas de reabilitação por um período entre 6 e 36 meses. A lei também determina que quem for pego saindo de estabelecimentos de drogas conhecidos está sujeito à revista policial e, se algo for encontrado, pode enfrentar a pena máxima, que neste caso é a morte. Qualquer um encontrado com pelo menos 17 gramas de maconha ou meia grama de cocaína ou heroína é tratado como traficante de drogas. E em Singapura, a pena de morte é obrigatória para tráfico de drogas. Entre 1991 e 2004, mais de 400 pessoas foram condenadas à forca pelo crime. Mesmo se você tiver sorte o suficiente para escapar da execução, provavelmente enfrentará uma sentença de prisão muito longa. 4. Malásia. Como seu país vizinho, Singapura, a Malásia também aplica uma pena de morte obrigatória para traficantes de drogas condenados. Só que na Malásia é preciso ainda menos para você ser rotulado como um traficante de drogas. Apenas 7 gramas de maconha ou meia grama de heroína é o suficiente para colocar a sua vida em risco. Mesmo se você for pego com menos, ainda será cobrado uma multa pesada e você provavelmente incorrerá em uma longa sentença de prisão. As autoridades também podem deter qualquer pessoa por até 2 semanas por suspeita de uso de drogas e testá-la à força para detectar quaisquer vestígios de drogas ilegais em seu organismo. Aqueles que testarem positivo são automaticamente sentenciados a no mínimo 1 ano de tratamento compulsório, mesmo que não tenham sido pegos com nenhuma droga no momento da abordagem. Número 3, Arábia Saudita. Em estrita conformidade com a lei saudita, os visitantes do devoto país muçulmano são estritamente proibidos de trazer narcóticos, pílulas ou álcool, o que significa que você não encontrará um único bar ou lojas de bebidas em todo o país. De acordo com o Departamento de Estado, as penalidades por posse, consumo, importação e fabricação de álcool ou qualquer outra droga ilegal são extremamente severas. Usuários de drogas condenados enfrentam pesadas multas, longas sentenças de prisão, chicotadas públicas e até deportação. E se você for condenado por tráfico de drogas, a única punição é a morte, sem exceções. Também não é uma morte muito agradável. Os infratores são frequentemente arrastados para a beira da estrada, cercados por uma multidão zombeteira e depois decapitados na frente de curiosos. Se o seu crime for considerado grande ou grave o suficiente, seu corpo decapitado pode até ser exibido publicamente como um aviso para as outras pessoas. Número 2, Indonésia. Desnecessário dizer que o país não brinca com suas leis antidrogas. Mesmo os usuários de drogas podem enfrentar décadas de prisão ou morte por pelotão de fuzilamento por suas ações. E você nem precisa estar envolvido com nenhum tráfico ou uso de drogas para ser punido. Graças a uma lei promulgada em 2009, os pais que não denunciam o uso de drogas ilícitas de seus filhos podem enfrentar multas pesadas e
prisão. A Indonésia é provavelmente o pior país possível para um viciado em drogas. Como o próprio vício é tratado como crime por lá, o país não hesita em executar estrangeiros ou pessoas consideradas inaptas para serem julgadas. Em 2015, o país condenou 2 australianos e 1 brasileiro esquizofrênico à morte por fuzilamento. Todos os apelos das famílias e governos de seus respectivos países foram desconsiderados. Número 1. Emirados Árabes Unidos. Embora os Emirados Árabes Unidos sejam um país que impõe a pena capital para os infratores da legislação antidrogas, é muito menos provável que você seja executado lá do que em alguns países do Sudeste Asiático. Mas não se deixe enganar. Suas leis antidrogas ainda são insanamente rígidas. Mesmo que a punição seja um pouco menos severa, de fato há uma infinidade de casos em que viajantes foram presos por trazer inadvertidamente vestígios de drogas ilícitas para o país. Em uma ocasião, um britânico foi condenado a 4 anos de prisão depois que funcionários da alfândega de Dubai encontraram 0,003 gramas de cannabis presos em seu sapato. Isso não é maconha suficiente para ver a olho nu e provavelmente só chegou lá depois que ele pisou sem querer no baseado descartado de alguém a caminho do aeroporto. Em um caso ainda mais extremo, um cidadão suíço foi condenado a 4 anos atrás das grades quando funcionários da alfândega do aeroporto de Dubai encontraram 3 sementes de papoula grudadas em suas roupas, presumivelmente do pão que comeu no aeroporto em Londres antes de seu voo para Dubai. A boa notícia é que Dubai geralmente liberta estrangeiros antes de cumprirem uma sentença completa, mas isso ainda pode significar passar meses preso. Portanto, certifique-se de inspecionar todas as suas roupas e bagagens com um microscópio antes de viajar para os Emirados Árabes Unidos. Gente boa, esse foi o vídeo de hoje sobre as políticas mundiais mais severas contra o uso e o tráfico de drogas no mundo. Se você gostou, considere se inscrever no canal. E obrigado pelo seu tempo.